Vamos então para a questão número 11, que é uma questão pequena, mas que dá um trabalho. Para estimar o custo da volta de uma viagem de carro de 5 horas, já temos aqui uma informação, ó. 5 horas. Usando um atalho, uma pessoa observou as marcações feitas pelo computador de bordo após o trecho de ida da viagem, como mostrado no quadro. Considere que a velocidade média e o consumo sejam iguais na ida e na volta. Isso é uma informação importante. Ó, a velocidade média e o consumo sejam iguais na ida e na volta. Então, ele quer alguma coisa com a ida e a volta. E que o litro do combustível custe R$ 4,50. A gente tem a tabela, né, do coisa de bordo ali. A distância percorrida, ele percorreu 420 km. Ele levou 7 horas, tá? E o consumo, né, quilômetro por litro, é de 15 km por litro. E ele pergunta, qual o custo em reais da viagem, tá bom? Para isso, a gente tem que levar em conta o seguinte. O custo, eu vou chamar o custo de P, tá? Vocês vão entender por que eu não vou chamar de C, porque C eu vou chamar o consumo, tá? É igual ao custo de ida mais o custo de volta da viagem, ok? O consumo, isso daqui é o custo. O consumo, ele tem a seguinte fórmula, ó. O consumo que eu vou chamar de C é a distância, ΔS, a distância que ele percorreu em quilômetros, dividido pelo volume. Juliano, de onde você tirou essa fórmula? Daqui. Essa informação vem daqui. Porque ele diz que o consumo é em quilômetro por litro. Quilômetro é a unidade de distância e litro é a unidade de volume. Então, o consumo é distância por volume. Ok? Bom, com essas informações eu já consigo calcular alguma coisa. Vamos calcular primeiro o custo da ida. Então vamos colocar aqui, custo da ida. Por quê? Porque eu quero o custo total. Então eu tenho que calcular o custo da ida e o custo da volta. O custo da ida vai ser o seguinte. O custo da ida vai ser PI igual ao número de litros que foi usado na ida, né? O volume de combustível que foi usado na ida, vezes quanto que custa cada litro, tá? Então, o volume vezes 4,50. Só que quanto foi o volume? O volume vai ser dado por essa fórmula aqui. O volume, então, se C é igual a ΔS sobre V, V é igual a ΔS sobre C, certo? Isso daqui vai dar, o ΔS é 420, a distância percorrida 420, dividido por C, que é 15, certo? É o valor que a gente tem aqui. Isso daqui me dá 28 litros. Então, o custo da ida é 28 vezes 4,50, tá? Que vai me dar aí em reais 126 reais. Então, 126 reais foi o custo da ida. Não é tão difícil de calcular isso daqui. Agora, eu preciso calcular o custo da volta da viagem. Vamos colocar aqui, custo da volta. O custo da volta, vou calcular da mesma forma, tá? A gente tem que vai ser o volume, o custo da volta vai ser o volume vezes 4,50. Só que eu preciso calcular esse volume, certo? Usando a mesma fórmula que a gente usou aqui. Então, o volume, agora a gente vai chamar de volume da volta, é a distância S da volta sobre o consumo.
ok? Só que, qual que é a distância da volta? Inicialmente, a gente não tem essa informação, mas a gente tem uma informação que é a seguinte: a velocidade média e o consumo sejam iguais na ida e na volta. Então, por isso que o consumo aqui, ó, ele pode ser o mesmo C, ele vai ser o mesmo 15. Só que a velocidade da ida é igual à da volta. Então, a gente pode escrever a seguinte relação: a velocidade da ida é igual à velocidade da volta. Só que velocidade da ida é o quê? É a distância da ida sobre o tempo da ida igual à distância da volta sobre o tempo da volta, ok? Então, a velocidade da ida igual à velocidade da volta, ΔS da ida sobre ΔT da ida igual a ΔS da volta sobre ΔT da volta, ok? Só escrevemos a fórmula, só abrimos ela, tá? Então, o que a gente pode colocar aqui? Que a distância da volta, que eu não sei, tá? ΔS da volta é igual a ΔT da volta vezes ΔS da ida sobre ΔT da ida, ok? Parece que a gente está complicando, mas é porque a gente está buscando dados que a gente tem. Porque olha só, a distância da ida eu tenho. O tempo da volta eu tenho também. E o tempo da ida eu também tenho, certo? Ó, a volta, ó, para estimar o custo da volta de uma viagem de carro de 5 horas, então a volta é 5 horas, tá aqui. A ida é 7 horas. Então, eu tenho todos esses valores para calcular agora o ΔS da volta. ΔS da volta é igual. ΔT da volta é 5. ΔS da ida é 420. Dividido pelo ΔT da ida, que é 7. Ok? Então, a gente consegue aqui calcular o ΔS. O ΔS dá exatamente 300 quilômetros. Ok? Então, a gente consegue calcular aqui o volume, que vai ser 300, dividido pelo custo, que continua sendo o mesmo, como a questão diz, é 15. Então, 300 dividido por 15 dá 20 litros. Então, nós temos que o volume é 20 litros. Então, nós temos que o volume é 20 litros. Então, o preço da volta, né, o custo, desculpa, da volta é 20 vezes 4,5, que dá R$ 90. Que dá em reais, né? R$ 90. Então, o custo total, voltando para a equação que a gente escreveu aqui em cima, é a soma dos dois, ou seja, 126 mais 90, que dá em reais R$ 216. Ok? Alternativa D.